Boa tarde, Valadares, que a paz do Senhor esteja em nossos corações e em nossos lares. Estamos iniciando aqui da TV Rio Doce, Canal 6, Governador Valadares, mais um programa Voz das Assembleias de Deus. E é para mim uma alegria muito grande ter a sua audiência conosco mais uma vez. Eu começo com as minhas palavras de agradecimento, agradecendo a você que nos recebe em sua casa, que abre as portas da sua casa para nos receber, e quando abre as portas da sua casa, abre também as portas do seu coração. Não é verdade? É uma relação de confiança. Você não está aí à busca de entretenimento apenas, você não está aí em busca apenas de passar tempo, porque para isso a TV te dá várias possibilidades, várias oportunidades, várias opções. Se você está aí comigo, ligado na nossa programação, é porque você sente o desejo de ouvir algo de Deus, você quer ser abençoado, você quer fazer com que a sua casa seja uma casa de bênção, uma casa de paz. Por isso eu te agradeço pelo carinho da sua audiência, pela simpatia da sua acolhida, e sei que nesta tarde, mais uma vez, o Senhor Jesus, Ele nos abençoará e fará com que a sua graça esteja sendo derramada sobre a nossa vida. No programa de hoje, nós teremos Escola Bíblica Dominical, onde estudaremos a questão do ministério profético e do dom de profecia, onde compararemos o ministério profético do Antigo Testamento com o ministério profético do Novo Testamento, e ainda vamos dar aqui algumas dicas para que nós não sejamos vítimas dos falsos profetas do tempo atual. Por isso, é imperdível a nossa programação, mas não fica somente por aí. Nós iremos louvar a Deus com lindas canções e ao final receberemos a poderosa palavra de Deus, que hoje vai falar sobre decadência espiritual, um problema muito comum neste tempo em que as pessoas estão amando mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Então é por aí que a gente vai caminhar, e por isso eu convido você para caminhar conosco. Essa programação só faz sentido por causa da sua presença ao nosso lado. Sem você do lado de lá, não faria o menor sentido nós estarmos aqui. Mas a palavra de Deus, que toca em nosso coração, quer também tocar no seu. E por isso, faz todo sentido você estar caminhando conosco, e a sua companhia na nossa caminhada, ela é fundamental. Fique conosco nessa programação que é feita para você e para a sua família. E agora eu dou a primeira parada na nossa programação, para que você possa louvar a Deus junto conosco com uma belíssima canção. E logo na sequência a gente volta já falando de Escola Bíblica Dominical, o Ministério Profético, o dom de profecia, diferenciando o falso e o verdadeiro profeta do Senhor ainda nesse tempo. Vamos louvar a Deus e a gente já volta, se Deus quiser. Vamos lá. Deixa a glória descer, descer. Deixa o fogo queimar, queimar, porque o quarto homem que andou na fornalha está neste lugar. Deixa a glória descer, descer. Deixa o fogo queimar, queimar. Deixa a chama aquecer, deixa a brasa acender, deixa Deus operar. Vamos lá! Deixa a glória descer, descer. Deixa o fogo queimar, queimar, porque o quarto homem que andou na fornalha está neste lugar. Deixa a glória descer, descer. Deixa o fogo queimar, queimar. Deixa a chama aquecer, deixa a brasa acender, deixa Deus operar. Quando aqui fui chegando eu já fui notando, tem algo no ar, um calor envolvente que toca na gente fazendo chorar. Quando toca na igreja é como labareda, faz ela tremer. É fogueira do céu, faz o crente fiel navegar no poder, aleluia. Deixa a glória descer, descer. Deixa o fogo queimar, queimar, porque o quarto homem que andou na fornalha está neste lugar. Deixa a glória descer, descer. Deixa o fogo queimar, queimar. Deixa a chama aquecer, deixa a brasa acender, deixa Deus operar. Quem estava doente, eu tenho certeza, o varão vai curar. Quem estava sofrendo, esperança perdendo, Ele vai ajudar. Quem estava oprimido, cansado ou caído, Ele vai levantar. Quem quiser se encher, quem quiser receber, é só glorificar. Deixa a glória descer, descer. Deixa o fogo queimar, queimar, porque o quarto homem que andou na fornalha está neste lugar. Deixa a glória descer, descer. Deixa o fogo queimar, queimar.
chama aquecer, deixa a brasa acender, deixa Deus operar. Comigo! Aqui tem glória, se encha de glória, receba a glória do varão de glória, que está nessa hora com as mãos estendidas pra te abençoar. Faz assim pra receber. Receba agora, receba agora, receba agora. A glória de Deus está neste lugar. Faz assim, irmão. Receba agora, receba agora, receba agora. A glória de Deus está neste lugar. Deixa a glória descer, descer, deixa o fogo queimar, queimar, porque o quarto homem que andou na fornalha está neste lugar. Deixa a glória descer, descer, deixa o fogo queimar, queimar, deixa a chama aquecer, deixa a brasa acender, deixa Deus operar. Deixa a chama aquecer, deixa a brasa acender, deixa Deus operar. Estamos de volta logo após esse louvor, e agora a mesa que está posta diante de nós tem um conteúdo maravilhoso, que é o conteúdo de nossa escola bíblica dominical de amanhã. Nesse trimestre, estamos lidando com dons ministeriais, dons espirituais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nós estamos lidando nesse trimestre com as doutrinas pentecostais, os fundamentos da doutrina pentecostal. E estamos lidando com dons espirituais, dons ministeriais, as manifestações desses dons, a finalidade deles. E já estamos caminhando para a 7ª lição. E nesta lição especificamente, nós iremos falar um pouco sobre o ministério de profeta. Que é isso, pastor? De onde vem isso? Olha, isso vem de Efésios, porque Paulo, escrevendo aos Efésios, claramente apresenta ali os 5 dons ministeriais que o Senhor entregou à igreja para a sua edificação, para o seu crescimento. E entre esses 5 dons ministeriais está o de profeta. A Bíblia diz que em Efésios capítulo 4, que ele mesmo, quer dizer, o Senhor mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, quando o apóstolo Paulo fala sobre dons espirituais, ele também fala de ministério profético, e ele diz: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. A seguir, a Bíblia continua elencando uma série de ministrações que Deus disponibiliza à sua igreja para a sua edificação, para o seu crescimento. Ou seja, não há dúvida, o ministério profético é um ministério atual e, portanto, todos nós precisamos aprender dele para dele extrair lições importantes para a nossa vida, para o nosso crescimento, para que nós possamos ser edificados na presença de Deus. Então, que o ministério profético é atual é um fato. Agora, como esse ministério trabalha em favor da igreja, aí é que nós precisamos aprender com as Escrituras. E na lição desse domingo nós iremos aprender, porque a lição vai trabalhar primeiro com o conceito do profeta no Antigo Testamento, apresentando esse profeta como o significado original da palavra, né? A boca de Deus, Deus falando. Então o Senhor chamava pessoas para o ministério profético e os capacitava para que desenvolvessem aquele ministério, aquela obra. Deus os separava e os identificava diante das nações. Alguns deles recebiam a palavra diretamente da parte de Deus e comunicavam ao povo. Em outras situações, eles recebiam visões de Deus e as interpretavam o coração daquele povo, sonhos, né? Como foi o caso do profeta Daniel, que interpretou sonhos do rei da Babilônia, como foi o caso de José, que ainda jovem sonhava com o propósito de Deus para a sua vida e muitas vezes foi incompreendido pelos seus irmãos, pelos seus parentes, em virtude de acharem que ele era uma pessoa presunçosa, que ele era uma pessoa orgulhosa, mas não, era apenas um jovem sendo usado por Deus e ainda não experimentado na manifestação desses dons. Falava quando não devia falar, não é? Mas depois de experiente e preparado pelo Senhor, José se torna então um instrumento de Deus em favor de Israel, em favor do Egito e, por que não dizer, em favor de toda a Mesopotâmia daquele tempo e do mundo antigo.
porque por ocasiões de dons ministrados na vida dele, Deus deu saída para aquele povo escapar de grande e terrível escassez que sobreveio naquela nação. Então o profeta no Antigo Testamento, ele tem essa característica. Como o profeta do Novo Testamento, ele comunica a palavra de Deus. Porém, o profeta do Novo Testamento, ele está alicerçado na palavra escrita, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, enquanto os profetas do Antigo Testamento viveram períodos em que a palavra de Deus era passada pela tradição oral, não havia a palavra registrada. Outros deles foram escritores, instrumentos do Espírito Santo para escrever essa palavra. Então a gente percebe essas diferenças no ministério profético do Antigo Testamento para com o Novo. Durante o Antigo Testamento houve um fenômeno que a teologia designa como profetismo. E de acordo com o dicionário bíblico teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, esse movimento ocorreu ali por volta do século 8 a.C., não é? E era um tempo em que Israel se encontrava afastado da presença de Deus, contaminado pela idolatria, pela violência, por uma vida sexual promíscua, e Deus precisava então despertar aquele povo para um retorno, e ele usou muitos homens com palavras pesadas, palavras de muita autoridade. Muitos desses homens sofreram as consequências do seu ministério, porque Deus permitiu que eles passassem por provações terríveis, como foi Jeremias, como foi Ezequiel e tantos outros, mas eles cumpriram o propósito de Deus em suas vidas. Isso para nós é significativo, porque hoje existem movimentos no Brasil que querem resgatar o ministério profético do Antigo Testamento, querem ter a mesma honra, querem ter o mesmo reconhecimento que os profetas do Antigo Testamento tinham. Mas eu gostaria de saber se eles estão prontos também para a masmorra, para as prisões, para a ignomínia, para a vergonha, para o abandono, para a incompreensão. Não. Às vezes nós queremos apenas a glória do título, Sou um profeta de Deus, isso e tudo, mas na hora da provação, na hora de comer o gafanhoto e o mel silvestre, na hora de andar vestido de pelo de camelo e amarrado com cinta de couro, na hora de ir para o fundo da caverna ou para o ribeiro de Querite, como foi o caso de Elias, aí não se encontra tantos profetas assim. Na verdade, hoje em dia, os auto-intitulados profetas, no modelo do Antigo Testamento, querem mesmo o carro da última, o último modelo do carro, a mansão mais bonita, o avião mais confortável, bastante diferente, você não acha? Diante dessas considerações, vamos falar um pouquinho sobre o ministério profético do Novo Testamento, É interessante perceber que o termo profeta no Novo Testamento não perde o seu significado e nem a sua relevância. João Batista é o profeta de Deus que abre as palavras do Novo Testamento a respeito do ministério profético. E ele, como no modelo do Antigo Testamento, ainda porque ele viveu no período da transição, João Batista fala forte contra a impiedade de reis, contra o pecado praticado espontâneo e livremente em Israel. Então João Batista ele é firme nessa posição. O apóstolo está à frente do profeta e junto com ele na edificação da igreja do Senhor. Aqueles a quem Deus chamou para serem fundadores de igrejas, aqueles que foram chamados para desbravarem campos ainda não alcançados, os apóstolos do Senhor. E a Bíblia diz: a uns deu o Senhor na igreja, primeiro apóstolos, depois profetas. Os profetas, então, no Novo Testamento são aqueles anunciadores da palavra, os pregadores, aqueles que se valem do texto bíblico para apresentar a Jesus. Perceba que esta é a maior característica do profeta do Novo Testamento. A sua palavra, todo o seu trabalho gira em torno de uma só importância: apresentar a Jesus Cristo como Filho do Deus vivo, como Salvador e Senhor de todo aquele que nele crê. A função do profeta no Novo Testamento era mostrar para as pessoas que a promessa do Messias estava cumprida na pessoa de Jesus Cristo e que aqueles que nele crescem receberiam também a vocação para serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí nós já temos uma diferença essencial do profeta do Antigo Testamento para o profeta do Novo Testamento. O profeta do Novo Testamento tem uma função específica e muito mais direcionada. O profeta do Antigo Testamento lidava com nações,
O profeta do Novo Testamento, a Bíblia diz, ele trabalha para a edificação da igreja. O profeta do Novo Testamento é um anunciador da mensagem eclesiástica, é um propagador do Evangelho, é o anunciador das boas novas do reino do Senhor. O ofício do profeta neotestamentário, ou o ofício do profeta do Novo Testamento, ele tem a ver com, não com adivinhar o futuro, nem revelar o presente apenas. Ele tem a ver com apresentar a mensagem do Evangelho, revelar a palavra de Deus aos corações daqueles que ainda não a conhecem. Por vocação divina, e o profeta não se faz profeta, ninguém se auto-intitula profeta, ninguém prega a palavra de Deus porque resolveu pregar. A Bíblia diz, Paulo diz, se prego o Evangelho, não tenho do que me gloriar, porque isto me foi imposto como obrigação, e ai de mim se não pregar o Evangelho. Percebe? O profeta no Novo Testamento, ele prega a palavra de Deus, ciente de que ele deve fazer isso, de que ele foi vocacionado para isso, e de que ele não pode abrir mão desta tarefa e nem pode requerer mérito algum, benefício nenhum por causa dela. Porque a Bíblia diz, isto nos foi imposto por obrigação. É Deus que levanta o seu profeta, é Deus que separa aquele que vai anunciar a sua palavra. Agora, louvado seja Deus, a obra de Deus é urgente, todos nós nesta geração podemos ser profetas de Deus, não no sentido da nossa própria vontade, mas no sentido de anunciar a palavra. Você já tem ouvido hoje em dia, em muitas letras de canções gospel e em muitas declarações de pseudos pregadores gospel, a expressão, eu profetizo sobre a sua vida, eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo. Isso é uma grande bobagem, porque a palavra de Deus diz que a Escritura não é de particular interpretação, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A minha expressão, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, não é de valor algum se ela não for inspirada pelo decreto de Deus, pela vontade de Deus, pelo governo de Deus. Trata-se de um vício de linguagem, trata-se de um modismo desta doutrina neopentecostal, trata-se de uma novidade no contexto da igreja e, portanto, trata-se de uma heresia. Não podemos ir além do texto, e o texto sagrado, ele não nos permite crer assim. Ninguém jamais pode abrir a sua boca para profetizar segundo sua própria mente, segundo sua própria vontade, mas o Espírito do Senhor nos inspira, e quando nós abrimos a boca para comunicar o Evangelho, ali estamos como profetas de Deus, revelando o Evangelho e apresentando a pessoa de Jesus Cristo, para muito além de promessas vãs, para muito além de jargões evangélicos, jargões neopentecostais, que nada significam a não ser trabalhar com o emocionalismo das pessoas. Para muito além disso, a atividade do profeta é a atividade de um anunciador, de um comunicador de esperança, de um comunicador de coisas boas. E é por isso que nós chegamos ao contexto do último capítulo da lição que vamos estudar amanhã. Por quê? Porque o último capítulo fala sobre discernir entre o verdadeiro e o falso profeta. E aí, gente, parece que é difícil, mas não é. Você não discerne o verdadeiro profeta do falso somente pela palavra que ele prega, pela mensagem que ele entrega, mas você discerne também pela vida desse sujeito, dessa pessoa. Que tipo de pessoa ele é? Bom, um profeta de Deus, ele é carregado de simplicidade. A mensagem do Evangelho, ela é simples. A mensagem do Evangelho foi escrita por revelação do Espírito Santo de uma forma que um analfabeto é capaz de entender, como também um grande doutor é capaz de entender. Ela é uma mensagem inclusiva, ela não é exclusiva, não é complexa. A mensagem do Evangelho é uma simples mensagem. Então, o profeta de Deus, ele é sempre uma pessoa carregada de simplicidade na sua fala e na sua vida. Agora, os falsos profetas, via de regra, são carregados de arrogância, querem ter as melhores posições, inventam títulos para si mesmo, não é? Inventam títulos, fulano de tal, o não sei o que de Deus, não é assim que se ouve muito dizer por aí? As pessoas procuram títulos, mas aqueles que são chamados por Deus procuram trabalhar enquanto é dia, porque a hora vem em que não se pode mais trabalhar. Então, discernir o falso profeta do verdadeiro tem a ver com discernir entre simplicidade e arrogância. Tem a ver também
em observar essas pessoas. Jesus Cristo, ensinando sobre falsos profetas, ele disse assim: pelos seus frutos os conhecereis. Não pode uma árvore má produzir fruto bom, como também não pode uma árvore boa produzir fruto mau. Se você quer reconhecer um verdadeiro profeta, um pregador genuíno do Evangelho, procure saber quem ele é. Não meça apenas a sua eloquência, a sua oratória, a sua intrepidez, aquele rompante de alguém com uma pseudo-autoridade. Não. Lembre-se que os magos do faraó realizaram diante dele também sinais como Moisés fez. Portanto, quem procura sinais acaba achando corrupção, mas quem procura firmeza doutrinária, quem procura uma vida realmente vivida na presença de Deus, esse encontrará verdadeiros profetas, verdadeiros pregadores do Evangelho. E ainda sobre o falso profeta, nós aprendemos que, apesar de o falso profeta ser arrogante, ser iníquo, ele fala com grande eloquência, ele atrai multidões, e isto faz com que muitas pessoas os reconheçam como verdadeiros ministros do Senhor. Mas, para alguns eruditos estudiosos sobre o ministério profético, como por exemplo John Bevere, ele ensina que os verdadeiros profetas que ministram da parte de Deus para os nossos corações, eles estão presentes, ministrando em nome de Jesus nas nossas igrejas, nas nossas conferências. Muitos deles são itinerantes e às vezes por isso não são reconhecidos, mas o fundamental é que a mensagem que eles anunciam seja também a mensagem que eles vivem. Louvamos a Deus, não por aqueles aventureiros que passam por nós. Louvamos a Deus, não por aqueles que hoje anunciam a si mesmos os seus próprios ministérios, as suas próprias denominações. Louvamos a Deus por homens e mulheres que ao longo de décadas, ao longo de uma vida, têm servido ao Senhor, anunciado a sua palavra, e nos seus nomes não há sequer uma mancha, porque eles pregam aquilo que vivem e vivem aquilo que pregam. Que Deus te abençoe e que você possa encontrar nesses exemplos uma forma de identificar o joio que está no meio do trigo e assim não ser tragado por promessas vãs, por mentiras que têm sido anunciadas nesse tempo. Que Deus nos dê graça para que a mensagem do Evangelho seja genuína na nossa igreja, na nossa casa e na nossa vida. Amém? Se você quer mais detalhes sobre esse tema, amanhã na nossa escola dominical, mais de 1 hora de palestra bíblica, você poderá ver tudo isso aqui detalhadamente, com os textos bíblicos que a ele se referem, com todas as referências nas Escrituras, para que não fique apenas na palavra do pregador, para que não fique apenas na palavra do profeta, mas fique baseada e ancorada na palavra de Cristo. Esta sim é verdadeira e é eficaz. Agora a gente dá mais uma paradinha, vamos louvar ao Senhor mais uma vez, e ao término desse louvor eu já retorno com a palavra de Deus para o seu coração, falando sobre decadência espiritual. Deus tem uma palavra para a sua vida. Louvemos ao Senhor e a gente volta já. Vamos lá. Fui levado em espírito a um vale totalmente sem vida. Deus queria me mostrar ali sua força e seu poder, mas aquele vale estava cheio com um exército sem vida, simplesmente ossos secos. Deus me fez andar ali, e o grande Deus me perguntou: pode esses ossos reviver? Aquele instante eu respondi: Senhor, tu sabes.
Então me disse profetizar para esses ossos reviver. Profetizei segundo a ordem do Senhor. Você cante. Enquanto eu profetizava, reboliço aconteceu. Ossos com ossos se juntaram, obedecendo a voz de Deus. Agora profetizo aqui e sei que Deus vai operar. Sei que o vento do Espírito irá soprar e um grande reboliço vai acontecer. Quem está morto, sei que o grande Deus vai fazer reviver. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus, porque tu é fiel. Deus, tu é grande aqui hoje, aleluia. O homem aqui não é nada, Jesus. Aleluia. Pode esses ossos reviver. Cante naquele instante. Naquele instante eu respondi: Senhor, tu sabes. Então me disse profetizar. Então me disse profetizar para esses ossos reviver. Profetizei segundo a ordem do Senhor. Para arrebentar o teatro, cante. Enquanto eu profetizava, um reboliço aconteceu. Ossos com ossos se juntaram, obedecendo a voz de Deus. Agora profetizo aqui e sei que Deus vai operar. Sei que o vento do Espírito irá soprar e um grande reboliço vai acontecer. Quem está morto, sei que o grande Deus vai fazer reviver. Quem está morto, sei que o grande Deus vai fazer reviver. Estamos de volta logo após esta canção e pela graça de Deus para iniciarmos a última sequência da nossa programação, dividida em 2 blocos, que é a ministração da Palavra de Deus. Na abertura do programa eu te dizia que nós falaríamos hoje sobre decadência espiritual. E logo após a última parte do programa, antes da música, eu te fiz esse chamamento para que nós possamos discutir esse tema. Por que, pastor, falar sobre decadência espiritual? Porque isso é um assunto contextual. É o que nós temos visto hoje em dia. Como está o mundo? Como está o Brasil? Como está o governador Valadares? Basta ligar a televisão, basta ler um jornal, né? Basta ir para os sites de notícia na internet e nós iremos ver com clareza como está a nossa cidade, a nossa nação, como está esse mundo. Trata-se de um mundo que jaz no maligno. E quanto mais palavras, quanto mais propaganda se faz sobre um tempo de prosperidade, sobre um tempo de paz, quanto mais a gente ouve falar sobre isso, mais na verdade a gente percebe que o mundo está entregue a uma violência, a uma barbárie. Quanto mais o Estado se esforça, quanto mais as autoridades trabalham, mas os resultados são pífios, desanimadores. E nós louvamos a Deus, porque as autoridades, apesar disso, elas não desanimam. Elas continuam realizando seu trabalho, suas iniciativas, seus programas e planos, tentando combater a violência, tentando erradicar determinadas doenças, tentando combater a evasão escolar, tentando melhorar o sistema de saúde, mas as coisas sempre vão de mal a pior, sempre caminhando para o abismo. Por quê? Porque o mundo vive num cenário de decadência espiritual, que é exatamente sobre isso que nós iremos falar na mensagem desta tarde. Ora, se eu estou no mundo, logo a decadência do mundo é a minha decadência.
todo o prejuízo que o mundo, que esse planeta, esta estrutura sofre, ela me atinge. Se a inflação volta, se o desgoverno volta, se o caos volta, eu estou no meio do caos. Eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho negócios, eu tenho bens, e tudo isto está envolvido nesse grande sistema dominado por Satanás, que tem levado o Brasil e o mundo para cenários nunca antes imaginados. Você já tem acompanhado os noticiários? Tem visto o mar de sangue que corre Brasil afora? Não precisamos sair de Valadares para ver essas cenas. Estamos nos deparando com esses cenários de violência brutal e sem nenhum fundamento que a justifique. Porém, a palavra de Deus já nos anuncia isso. E nós podemos retroceder esse fato. Mas para que nós mudemos essa realidade, nós precisamos nos voltar para Deus. Este é o maior problema. A geração na qual nós vivemos não quer a Deus, não quer compromisso com Ele, não quer voltar-se para a cruz, não quer se entregar a Jesus, não quer abandonar o pecado. E quando nós escolhemos o pecado, a Bíblia diz que Ele vai se vestir de nós como uma capa, como uma túnica, e Ele vai nos aprisionar. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 10 e 11 do seu livro, nós encontramos Israel vivendo uma situação muito semelhante à do Brasil e do mundo atual. O povo judeu vivia um tempo de completo abandono de Deus. E a glória de Deus, a presença do Senhor, comumente encontrada no templo em Israel, ela então começa a se retirar, como sinalizando para o povo de Israel que algo precisava mudar, senão eles iriam perder a comunhão, a presença e a graça que Deus sempre lhes manifestou, desde quando chamou Abraão da terra de Ur, lá na Caldeia, para fundar essa belíssima nação. Em Ezequiel capítulo 10, nós vemos no versículo 4 a seguinte palavra: então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória de Deus. Olha, embora o final desse versículo fala do resplendor da glória de Deus, o seu contexto total fala de um princípio de decadência espiritual. Israel se encontrava na plenitude da presença de Deus, e a presença do Senhor se manifestava no templo sobre um móvel construído por ordem de Deus, a Arca da Aliança. Sobre esta arca, a tampa do propiciatório, e sobre a tampa do propiciatório, os querubins. Duas estátuas de querubins, de frente uma para a outra, com suas asas postas em adoração. E a Bíblia diz que a glória de Deus se manifestava entre os querubins. Mas o versículo 4 que acabamos de ler, a Bíblia está dizendo que os querubins, que então a glória do Senhor se levantou de sobre os querubins e foi para a entrada da casa, no átrio exterior. Quem não conhece a arquitetura do templo em Jerusalém fica meio perdido para entender esta cena, mas quem conhece sabe que o templo, a parte interna do templo, era caracterizada pelo lugar santo e pelo lugar santíssimo. No lugar santíssimo estava a Arca da Aliança, e ali a glória de Deus se manifestava. No lugar santo, os instrumentos, os utensílios do sacrifício judaico, e para fora da primeira grande porta do lugar santo estava o átrio, exatamente o átrio interno, para onde a glória de Deus se transportou. Você sabe o que a Bíblia está dizendo a esse respeito? O centro da manifestação da glória de Deus era o lugar santíssimo, mas o pecado do povo começa a produzir um afastamento do Espírito Santo. E a palavra de Deus nos ensina: olha, o Senhor está convosco, enquanto vós estiverdes com Ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, Ele vos deixará. Então, a presença de Deus começa a se afastar da vida espiritual do povo de Israel. Do lugar santíssimo, a presença de Deus agora se manifesta no átrio. No átrio não é lugar da presença de Deus estar. O átrio não é o lugar ideal para a manifestação da presença de Deus. O lugar onde Deus quer se manifestar, o lugar que foi separado por Deus para a sua manifestação, é o lugar santíssimo, é o centro das nossas vidas,
é o âmago da nossa adoração. Muitas pessoas estão como os judeus, carregando uma vida religiosa, mas a presença de Deus já não está mais no lugar santíssimo, não está no eixo central de sua adoração. A fé deixa de ser o propósito da sua vida e passa a ser apenas uma parte dela. Mas a presença de Deus começou a se afastar da vida do povo de Israel e o pior ainda estava para vir. Na continuidade do texto, nós vemos ali no versículo 17, 18, que a glória de Deus agora do átrio, ela sai mais uma vez e para fora do templo. Nem mesmo no átrio externo mais a glória de Deus estava, mas a Bíblia diz que a glória de Deus se manifesta agora no lado externo, sobre os querubins, do lado de fora da casa. Deus, repetidas vezes, avisa o povo de Israel e lhe faz entender que algo precisa ser feito, mas o povo está agarrado com tanta coisa, o povo está envolvido com tanto pecado, que parece que nem sentem mais a frieza da ausência de Deus na nossa vida. Isso tem acontecido mundo afora, senhores, com igrejas, com instituições religiosas e com pessoas, com famílias, com ministérios, que do alto de suas ocupações sociais já não sentem mais a necessidade da presença de Deus em suas vidas. Será que neste programa eu estou falando para alguém, seja na TV em casa, seja através da internet, alguém que já não sente mais a ausência de Deus, que já não lhe mais faz falta a presença do Senhor? Será que você está tão confiado em si mesmo que você não busca mais a Deus? Qual foi a última oração que você fez? Qual foi a última vez que você esteve num culto? Qual foi a última vez que, estando num culto, de fato o Espírito Santo lhe falou algo? Você sentiu algo de Deus na sua vida? É possível que eu esteja falando para pessoas que nunca entraram numa igreja evangélica. É possível que eu esteja falando para pessoas que jamais de fato oraram. No máximo fizeram algumas preces, algumas rezas, mas jamais falaram com Deus. Pior, é possível que alguém esteja me vendo e ouvindo agora, que nunca sentiu nada de Deus em suas vidas. Portanto, é hora de repensarmos. Israel estava descendo e caminhando para esse fim. Dali diz a Bíblia que a glória do Senhor se move para fora, e a glória do Senhor então vai para a porta oriental da cidade. A palavra de Deus agora está nos dizendo que não havia espaço para Deus nem mesmo dentro das muralhas de Jerusalém. E a glória de Deus, que antes estava lá no lugar santíssimo, agora está na porta oriental, saindo da cidade, e o povo de Deus, num perfeito desgoverno, não percebe o grande prejuízo que vem sobre si. E agora, no capítulo 11, no versículo 23, a Bíblia diz: e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Foi-se embora a glória de Deus. Foi-se embora a presença de Deus. E é nessa situação que o povo de Israel é encontrado. Um povo completamente sem a presença de Deus em suas vidas. Ó, querido, é possível que você esteja vivendo dias como este, dias que você vai vivendo um dia após o outro, e a glória de Deus, a presença de Deus não faz nenhum sentido mais para você. Você fez opções, fez escolhas, e o Espírito Santo foi se retirando, e quando você se apercebe, você está sozinho, nesse mar de intrigas, nesse mundo de desilusões. Mas a palavra de Deus tem uma resposta para você. Eu não vou te deixar desse jeito, eu não vou deixar que você esteja numa situação em que a glória de Deus esteja lá no monte, lá fora da sua cidade, porque a glória de Deus pretende estar no seu coração, no centro da adoração, no centro das nossas emoções, dos nossos sonhos e vontades, dentro dos nossos mais íntimos projetos de vida. A glória de Deus pretende estar. Israel chegou a esse estado em que já não havia mais liberdade para a manifestação de Deus em suas vidas, e a glória de Deus do centro foi para fora da cidade, fora da vida daquele povo. E o Espírito de Deus está falando ao seu coração, porque pode ser que pessoas que estão me ouvindo já foram bênçãos nas mãos de Deus, mas agora estão vivendo vidas vazias, vidas sem esperanças. Mas o Senhor tem uma palavra abençoadora para você,
e daqui a pouco eu vou te entregar um recado de Deus para que a sua vida possa mudar. Agora eu dou uma paradinha e nós iremos louvar ao Senhor, e daqui a pouco a gente volta com a conclusão desta mensagem que vai te tirar dessa situação negativa e fazer com que a glória de Deus ela volte a estar no centro do seu coração. Louvemos a Deus e daqui a pouco a gente retorna com o encerramento desta mensagem. Vamos lá. Prazeres lá eu encontrei, não pude ver os laços e quantos embaraços me esperavam, e me entreguei. Um dia eu acordei sem paz, meu coração jogado à própria sorte e à solidão, lembrando do meu pai e a dor no seu olhar quando eu parti. Eu resolvi voltar e aos seus pés me humilhar, dizendo: Senhor, não mereço teu perdão.
Estamos de volta com a nossa programação e agora com a parte final da Palavra de Deus para o seu coração. Estamos falando hoje sobre decadência espiritual, declínio espiritual. No primeiro bloco dessa mensagem nós fizemos uma descrição do povo de Israel. Um povo que, como essa geração, está se afastando de Deus. Não quer saber da palavra, não quer saber de uma vida espiritual. Da mesma forma, o povo de Israel assim viveu por um tempo. E Deus sequencialmente lhes deu avisos de que aquilo não ia ficar bem. A glória de Deus, que antes no centro da adoração de Israel, agora se desloca para o átrio. Do átrio para a parte de fora do templo. Da parte de fora do templo para a porta oriental da cidade. E agora, no capítulo 11, versículo 23, a palavra de Deus nos diz que a glória de Deus levanta e sai da cidade e o povo de Israel fica sem a presença de Deus entre si. É claro que nós temos aí um discurso metafórico, não é? É uma linguagem ilustrativa para nos dizer que o pecado é uma abominação e Deus é santo. O pecado nos afasta de Deus e quebra a nossa comunhão com Ele. Na medida em que fazemos escolhas, na medida em que caminhamos fora da vontade de Deus, é natural que um Deus santo se afaste, porque a sua pureza e santidade não pode coadunar, não pode conviver com o pecado. Israel passou por esse fracasso e esse fracasso lhes custou caro. Perto deles estava a invasão babilônica e o cativeiro que durou muito mais tempo do que eles pretendiam ficar. Esta é a principal consequência do pecado. Ela dura sempre mais tempo do que nós pretendemos ficar. Israel ficou no cativeiro quase ou mais de 70 anos por causa de sua decisão de se afastar da presença de Deus, e aí a glória de Deus saiu do meio do povo. Não é assim que estamos vivendo nessa geração? Não é este um sinal deste tempo em que as pessoas estão se afastando do Senhor e ao se afastarem dele, elas estão deixando também de ser casa de Deus, templo de Deus? A presença de Deus está se afastando de suas vidas? Como fazer? Como fugir do maior mal deste tempo? Quando nós conversamos com sociólogos, eles dizem que o maior mal do nosso tempo é a violência. Quando conversamos com políticos, eles dizem que o maior mal do nosso tempo é a crise financeira, a crise econômica. Quando conversamos com pesquisadores, eles apontam esta ou aquela causa como o maior mal desse tempo. Profissionais de saúde vão dizer que os vírus, não é, que têm surgido seriam os maiores males desse tempo. Os pacifistas vão dizer que o maior mal desse tempo é os conflitos armados, são os conflitos armados entre as nações. Já os ambientalistas vão dizer que o maior mal do nosso tempo são os danos ambientais, é o aquecimento global. Cada pessoa tem o próprio conceito a respeito do mal, mas o que a Bíblia diz sobre os maiores males da nossa vida? A Bíblia diz que o maior mal da vida do homem chama-se pecado. O pecado é um instrumento de Satanás para quebrar a comunhão humana com Deus. Mas como se livrar do corpo desta morte? Como encontrar solução para a sua vida? Como encontrar um novo caminho, uma nova jornada? Nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, uma história bastante conhecida, que eu quero parafrasear para vocês. Não vou ler o texto, mas ele pode ser encontrado aqui em Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, que é a parábola do filho pródigo. Aqui nós temos uma metáfora pelo contrário. Lá em Israel, a presença de Deus foi saindo do meio da nação por causa do pecado. Aqui nós temos um jovem que está fugindo da presença do pai. Ele decide sair de sua casa. Ele decide por um ato de desobediência contra a vontade do pai. E a presença do pai lhe faria muita falta, mas ele não sabia. E agora esse rapaz, vivendo numa terra distante, gastou todos os bens que possuía. E ele então começa a passar fome. E passando fome naquela terra, ele se lembra da casa do seu pai. Ele decide voltar para ela. E quando ele volta para sua casa, já com um discurso bem armado em seu coração, de chegar e confessar a seu pai que ele não era digno de ser chamado de filho, mas que ele queria um emprego naquela fazenda, a Bíblia diz que o seu pai o perdoa, o abraça e o beija e o recebe com alegria. O recebe de novo na casa e faz uma grande festa, porque o seu filho que estava morto reviveu, o seu filho que estava perdido
ele foi achado. A presença do Pai retornou a fazer a diferença na vida daquele jovem, porque em algum momento de sua vida de distância, ele levantou seus olhos para os céus e decidiu voltar para onde ele nunca deveria ter saído. Que analogia nós temos da parábola do filho pródigo em relação à profecia de Ezequiel? A mesma. Nós não podemos viver longe da presença do Pai. Não podemos viver longe da glória de Deus. Ainda que possamos viver por um tempo, mas os nossos recursos se acabam rápido. Olha, queridos, algumas pessoas estão vivendo longe de Deus por causa do seu dinheiro. Recentemente, na história do Brasil, nós vimos o testemunho ou a experiência de um ex-milionário brasileiro que agora está com todos os seus bens bloqueados pela Receita Federal. Circulava nas grandes pistas do governo federal. Era frequentemente visto em festas regadas a vinho e champanhe caríssimos. Mas de repente os seus negócios entraram em conflito, em crise, e esse homem está hoje com suas empresas todas falidas, todas em concordata, todas abrindo falência, algumas delas sendo alvo, inclusive, de intervenção por autoridades, e ele, que antigamente vivia cercado de amigos, agora não se vê mais as suas festas, as suas fotografias, as suas publicações em revistas e em organismos sociais. Os recursos humanos, eles acabam rápido. Quantas pessoas que desfrutavam de saúde forte e por causa disso estavam distantes de Deus. Não queriam saber de Deus. Para que Deus? Tenho dinheiro e saúde, não preciso de mais nada nem de ninguém. E agora, quando procuram um médico para um check-up ou para um exame, recebem uma triste informação, que o seu tempo de vida é curtíssimo e ninguém mais pode fazer nada por eles, a não ser ir prolongando mal e porcamente a sua vida, sem qualquer garantia de que essa vida tenha qualidade. E agora? Os recursos humanos acabam muito rápido. Na medida em que a glória de Deus ia se afastando do povo de Israel, o cativeiro da Babilônia ia se aproximando deles. Na medida em que o filho pródigo ia se afastando da casa do pai, os seus recursos começaram a ser gastos. Esta é a palavra de Deus para o seu coração nessa tarde. Até quando você vai continuar gastando os poucos recursos que pela misericórdia de Deus ainda te restam? Meu querido, você ainda tem uma família? Você ainda pode contar com uma esposa e filhos? Até quando você vai continuar se afastando da presença de Deus? Será que você vai esperar que esses recursos se acabem? Será que você vai esperar que o inimigo destrua aquilo que é mais precioso que você tem? E você, meu espectador querido, até quando você vai gastar os poucos recursos que te restam nos vícios? Até quando você vai consumir sua saúde com o cigarro, com a bebida alcoólica, com as noites mal dormidas, nas baladas, das orgias, no consumo de drogas? Até quando você vai se afastar da casa do Pai? Até quando você vai continuar agindo para permitir que a glória de Deus se afaste da sua vida? O filho pródigo, a Bíblia diz, um dia olhou, levantou seus olhos aos céus e caiu em si, dizendo: os empregados do meu pai têm fartura de bens, mas eu estou aqui passando fome. Levantar-me-ei e retornarei para a casa do meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho, mas por favor me trata como um dos seus empregados. E dispondo isso no seu coração, esse jovem levantou e retornou para a casa do seu pai. Oh, louvado seja o nome do nosso Deus, que o seu pai o aguardava com um abraço, com um beijo, com perdão, com misericórdia e com mais uma oportunidade. O resumo desta mensagem para seu coração nesta tarde é exatamente isto. A glória de Deus quer voltar para a sua vida. A glória de Deus quer sair da montanha e voltar para as suas portas. Das suas portas para o seu átrio e do seu átrio para o centro da adoração da sua vida. O seu pai te espera com o anel da família, com vestes novas, com uma festa. A glória de Deus precisa retornar para o lugar central da sua vida. Você precisa dispor-se nessa tarde a abrir mão daquilo que tem retirado a glória de Deus da sua vida, afastado a presença de Deus do seu coração. E somente assim você encontrará a felicidade. Que o Espírito Santo nesta tarde ilumine o seu coração.
que você finalmente se deixe quebrantar pela palavra. Ó querido, não permita que essa oportunidade passe pela sua vida e que você não possa mais desfrutar da oportunidade e da presença desse Deus tão poderoso. O Espírito Santo te chama, ele te convida para um concerto. Ele diz: filho, eu quero habitar em seu coração, eu quero retornar para o centro da sua vida. O Pai te chama e te espera, dizendo: volta correndo, ainda há tempo de você voltar. Eu te espero com o bezerro cevado, eu te espero com o anel da família, eu te espero com água para que você se lave, e a água é a palavra de Deus. Jesus te chama para uma nova vida na presença dele. Ele te chama para que a glória dele possa ser o centro do seu viver. Os seus vizinhos, os seus amigos, você já não será mais para eles o assunto da zombaria, a última piada da semana. Ó querido, pelos bares onde você anda, pelos caminhos que você escolhe, você tem sido instrumento de derrota, uma história mal contada, uma palavra que ninguém tem prazer de dizer, mas o Pai está dizendo: ele te espera, ele te chama. Ó minha querida, meu querido espectador, você às vezes tem sido figura carimbada na fila dos hospitais, nos gabinetes dos psicólogos, e nada é resolvido na sua vida. O seu problema, o médico não vai poder resolver. Você precisa voltar para a casa do Pai. Você precisa ser alvo da glória de Deus, porque somente assim você encontrará a razão do seu viver. Que nesta tarde o Espírito de Cristo te ilumine e te abençoe, e que as portas dos céus estejam abertas sobre a sua vida. Que você então permita que Deus volte a habitar em seu coração, que você volte correndo para os braços do Pai, com a firme convicção de reconhecer-se como pecador e de clamar pela misericórdia divina. E desta maneira o sangue de Cristo será eficaz sobre a sua vida mais uma vez. Seus pecados serão apagados e a glória de Deus poderá voltar para o lugar santíssimo que está no interior do seu coração, onde a palavra de Deus quer habitar. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, desejando que essa programação tenha tocado o seu coração e que você possa ser mudado por ela. Feche os seus olhos e vamos clamar ao Senhor. Amado Deus e Pai, a tua palavra severamente nos adverte nesta tarde a respeito do propósito do Senhor em estar conosco, mas da impossibilidade do Senhor de conviver com o pecado. Ó Senhor, em nome de Jesus, que essas barreiras que existem em nós não sejam instrumentos para que nós percamos a comunhão contigo, mas que nós possamos firmemente tomar uma atitude, uma postura nova, fecharmos o nosso semblante, endurecermos, Senhor, o nosso caráter, para que possamos resistir às tendências malignas desse tempo e ter vidas santas que permitam que a tua presença esteja em nós. Ó Senhor, aquele que nos ouve, aquele que nos assiste, aquela que nos vê neste momento, e que a sua vida não permite nesse instante que ele seja a habitação tua. Senhor, que ele possa estar confessando o teu nome agora, que ele possa estar recebendo perdão pelos seus pecados agora, que o sangue carmesim e precioso de Jesus Cristo faça a limpeza que somente ele pode fazer, e que esta criatura volte a ser, ou passe a ser, morada do teu Santo Espírito e, portanto, um portal para a manifestação da tua glória. É isso que nós desejamos, Senhor, e por isso nós clamamos a ti, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém. Meu amado, nós encerramos a nossa programação deste sábado e nos despedimos de você com a calorosa saudação de paz do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe, que essa palavra te ilumine e que a sua vida seja um portal das manifestações da glória poderosa do nosso grande Deus. Que você tenha sido abraçado pelo Pai e que você nunca mais se afaste da presença dele, no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Nós nos encontramos no próximo sábado. Até lá.